você ligado na TV Interior, estamos no ar mais uma vez com o programa Ensaio. E dessa vez nós estamos visitando nosso amigo João Gabriel, está aqui do meu lado, vai contar um pouco da sua trajetória na música, um músico aí de renome na nossa região, está sempre fazendo umas novidades aí. E dessa vez tem muita novidade, vamos conhecer um pouquinho do João Gabriel. João Gabriel, seja bem-vindo ao programa Ensaio. Obrigado, Frank. Tamo junto, né? Aqui, conta pra gente, começa contando pra gente como é que você iniciou na música, porque você, assim, é um cara que estava metido em outro métier. De todas as visitas que a gente fez até agora, o João Gabriel é de uma escola diferente. Então conta pra gente como é que você começou na música, qual o seu instrumento inicial, né? Porque a gente sabe que você é meio que multi-instrumentista, meio Michael de Field, o rapaz manda... Vocês vão ver aí, tem novidade no programa pra gente aí com o João Gabriel, interessantíssimas essas novidades. João Gabriel, então conta um pouquinho da sua história pra gente. Franklin, todos os espectadores do programa Ensaio, eu comecei na música como muitos outros músicos de Cordeiro começaram na música, né? E foi através da banda de música de Cordeiro, Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense. Legal. Eu já passei lá também. Passou? Passei. Bacana, bacana. Tocando Bombardino. Antes de você falar da sua história, eu toquei Bombardino, você acredita nessa? Bombardino, bacana. Mas legal. Continua a sua história aí. O instrumento sopro é uma grande escola. Nossa. E eu comecei na banda em 1997. Eu tinha 10 anos, e eu fui porque minha irmã foi. Sim. Maria Cândida, minha irmã, mais nova, ela foi estudar na banda, pediu minha mãe para estudar e eu não queria ficar para trás. E sempre fui apaixonado por música, por conta dos meus pais, mas principalmente do meu pai. Meu pai sempre foi um ficcionado por rock clássico, né, e por música romântica. E eu sempre escutei coisas como Phil Collins, Carpenters, Beatles, Rod Stewart e a MPB clássica brasileira, né, que é o Chico Buarque, o Gilberto Gil. Então eu sempre escutei isso em casa. Essa foi a minha primeira escola, né, de formação assim por dentro. Certo. Agora, para instrumento, foi a banda de Cordeiro, em 1997. E aí na banda você foi pra banda. Normalmente a gente vai pra banda, né? Como eu já passei lá, eu conheço mais ou menos a história. Só que quando eu fui pra banda, eu fui porque eu queria pôr em prática coisas que eu não colocava tocando esses instrumentos mais populares, vamos dizer, violão, sim, né, e tal. E você foi pra lá, você foi pra tocar o quê? Qual o instrumento assim que, vou chegar aqui, qual deles? Eu sempre fui apaixonado por saxofone. E a banda, existe um meio termo de você chegar ao instrumento que a criança vai tocar, que são duas coisas: o que ela deseja e o que a banda precisa. E ainda mais vai pro lado da aptidão também, né, João? E também a aptidão, justamente. Talvez o mais importante seja a aptidão, você me lembra muito bem. Mas eu queria saxofone e me levaram para o clarinete. Me levaram para era a demanda que tinha na época, e eu comecei a estudar clarinete, né, na banda de Cordeiro. Meu primeiro professor foi o Jorge Teixeira, recentemente falecido, né, um grande professor de grandes músicos e de um número muito grande de músicos. E depois eu passei pelo Amarildo Felchart, Cantagalo, conhece? Conheço, estudei. Nós fizemos a Escola Superior de Música juntos. Ah, sim. Eu e o Amarildo. Hoje ele é regente, né? Também. Sim, né? E ele que foi meu segundo professor de música, muitos anos. E hoje, em conversas com ele, até hoje eu aprendo com ele, né? A música, você sabe, né? É um aprendizado contínuo. Sim, e você está na banda até hoje. Você ainda está lá, participa dos desfiles cívicos da banda, não é isso? Participo, sim. Legal, hoje, inclusive, eu estou dando aula de saxofone e clarinete lá. Pô, legal. Mas assim, a gente conversou isso em entrevistas anteriores. Quer dizer, você começou nesse ramo, foi para a banda de música e tal, Sociedade Fraternidade Cordeirense, né? Isso. Mas hoje a música não é exatamente sua profissão, não é isso? Como é que é isso? Assim, a gente sabe que você tem outro meio de vida, né? Porque a gente conversou isso em outros programas, que os músicos da nossa região, eles não conseguem exatamente sobreviver ou viver só da música. A gente andou visitando o Edu Sauer e tal, ele mencionou você na entrevista dele,
ele talvez seja um deles que agora vive somente da música em si. Mas conta pra gente assim, como é que é hoje, como é que você concilia a sua profissão de fato e a música, já que agora você está falando que está dando aula na banda e tal, como é que é isso? Há um tempo atrás, inclusive, eu não sei se ele se lembra, mas o Eduardo, da TV, eu falei para ele que eu, como muitos, eu não vivo de música, mas eu também não vivo sem ela, né? Sim. Eu falei isso para ele numa entrevista há muito tempo atrás. E é verdade, né? Eu sou professor de português da rede pública, estadual e municipal. Hoje eu faço um outro curso também, eu fiz letras, né? Certo. Fiz uma pós-graduação em língua portuguesa e hoje eu faço faculdade de Direito. Estou concluindo este ano. E a música é mais que um hobby. Ela vai além do hobby. Sim. Ela é também uma das minhas profissões. E eu quero que seja assim. Sim, acaba sendo uma das minhas profissões, né? Eu tenho até mais de um. Eu também sou da rede pública de ensino, assim como você, só que como meu ensino superior foi voltado para a música, para esse lado mais artístico, né? Então eu estou como professor de artes. Sim. Na rede pública. Mas assim, infelizmente a gente não consegue, né, João, ficar só nessa. A gente muito queria, mas a gente tem que buscar outros caminhos que infelizmente nossa região... É difícil viver de música se você já não tem um pontapé bom para dar uma guinada assim na carreira. E eu acho que você vai concordar comigo agora. Nossa região, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Bom Jardim, Trajano, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, um celeiro de bons músicos. Sobretudo Cordeiro e Cantagalo, e ainda mais Cordeiro, né, vamos dizer assim. Tem muita gente fazendo música e bem feita, mas infelizmente a gente não consegue tocar isso, né? De todos os gêneros, né, Francis? Pois é. Gente de todo tipo, gente de todas as escolas fazendo música de qualidade, é verdade. É legal a gente estar te visitando aqui, João, porque é o seguinte, o Edu Sauer te citou, né, como eu falei um pouquinho antes agora, Ele é um que aí amigo. ele começou com um projeto de ska rock e te convidou porque você é dessa turma dos metais, do sopro e tal. Você está falando que começou com saxofone, que queria muito saxofone, e aí a demanda era o clarinete. Eu, por exemplo, fui lá para poder treinar a leitura na clave de Fá, fui para o Bombardino. Bacana. Eu comprei o Bombardino, então foi por minha conta tudo. Eu só participava dos ensaios, acabei não participando de nada. Mas aí como é que é isso, assim, você agora saiu dessa banda ali, que é diferente, o lance do métier, e foi parar numa banda de ska rock, um outro tipo de música, né? Guitarra, bateria, como é que foi isso para você, assim, na sua vida musical, isso? No interior do estado, existe até uma frase do Villa-Lobos que diz que o grande conservatório de música no Brasil são as bandas de música do interior. Sim. Né? Elas ainda estão vivas e tal, como a banda de Cordeiro está. E os músicos de sopro, que era o que a banda Iguana precisava na época, na nossa região são todos vindos de bandas de música, de bandas de música civil, que a gente chama, que é o caso da Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, o caso da 15 de novembro em Cantagalo, a União Ribeironense lá em Bom Jardim, e todas as cidades... São João Batista de Macuco, né? Justamente, inclusive muitos músicos comuns de várias bandas. Eu já toquei em diversas dessas bandas e muitos músicos dessas bandas tocam na banda de Cordeiro. Então, quando o Eduardo veio com a ideia da banda Iguana, e ele me procurou, os músicos viriam da banda de Cordeiro. Legal. Né? Então, fomos passou pela banda o Vitor, Júlio, o Diego, Júlio, que são primos, aí veio o Cardozinho, Rafael de Friburgo, o Renato também de Friburgo, que são músicos da Campesina. Sim, o próprio Eduardo tinha ficado na dúvida com o nome desses músicos na época, ele falou, passou uma rapaziada, como é que é o nome? Então ele ficou, na ordem ele ficou perdido. A ordem faz a gente perder, mas como muitas bandas, né, eu vi a entrevista da Sarau, inclusive, teve uma gama de músicos que aprenderam na Sarau, que foi uma escola de música para eles, né? Então as bandas têm isso, tem uma rotatividade que é muito saudável, eu diria. Muito legal. Né? Ô João, a gente resolveu te visitar por causa disso, desse entrelace que tem a banda civil, né, conforme a gente fala, com o universo atual de que a gente vem tratando no programa Ensaio.
Então a gente achou assim, cara, a gente tem que visitar o João Gabriel, o Duda da produção tinha isso em mente desde o início, não, a gente tem que ir lá falar com o João Gabriel. Então a gente tem projetos de conversar com muita gente. E cada vez que a gente conversa com um, igual que a gente está conversando com o João Gabriel agora, a gente vai descobrindo que tem muita gente pra gente conversar, né? Sobretudo por isso que você falou, tá vendo? A experiência que você falou, você estudou com o Amarildo, que ainda está entre nós, o outro professor, que como é que é o nome mesmo? O Jorge Teixeira. Jorge Teixeira, infelizmente, não está mais entre nós, quer dizer... A Jane Nassif. Jane Nassif. Eu fiz piano. Tá vendo? Nós temos que começar a procurar E uma essas entrevista, conversas, né? uma entrevista vai puxando outras pessoas. Exatamente. É uma teia. Essa é a ideia do programa Ensaio. A gente tem que mostrar como é que funciona o cotidiano dos músicos que a gente tem. A gente começou com a proposta lá na Banda Sarau de visitar um ensaio da banda e a gente começou a ver que isso é muito mais. A gente está na sua casa hoje, te visitando com seus instrumentos, está aí o piano, está aqui os instrumentos de som, e a gente vai visitando e vai conhecendo, e você vai te falando de outros nomes, né? É super legal isso. A gente tem muito mais nomes do que a gente imagina na nossa região. Então, João Gabriel, a gente vai para um pequeno intervalinho agora, e a gente vai voltar falando um pouquinho mais da sua vida na música. Fechado? Fechado. Então tá. Até mais, rapaziada.